Olá a todos e bem-vindos a mais um debate virtual de Money Report. Hoje o nosso tema é como nos preparar para a retomada pós-pandemia. Pandemia essa que avança e a economia acaba ganhando desafios dramáticos. Como compatibilizar as necessidades sanitárias com a reabertura econômica? Nós estamos no meio de um grande impasse e só sairemos dessa situação com um amplo debate em relação a todos os aspectos dos efeitos do coronavírus. Money Report, em função dessa necessidade, está fazendo a sua parte. Hoje estamos realizando o nosso 25º debate virtual, nos quais reunimos 65 debatedores. E para falar desse quadro e das perspectivas futuras, nós reunimos aqui um time de primeira linha. Eu vou até aproveitar e perguntar a esses nossos panelistas o que eles acham da medida de antecipar os feriados aqui na cidade de São Paulo. Então, esse time é Chieko Aoki, presidente da Blue Tree, Daniel Mendes, fundador da Sapori, Luiz Felipe Dávila, cientista político, e Vitor Leal, sócio-gestor da rede de supermercados Saint-Marché. Antes de começar, porém, o nosso debate, eu vou agradecer os nossos patrocinadores, que são Grupo Comolati, comandado por seu presidente Sérgio Comolati, um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil. O Grupo Comolati tem quase 6 décadas de atuação no mercado nacional e atualmente integra no seu portfólio empresas da área de autopeças, administradoras imobiliárias, concessionárias de veículos e o restaurante Terraço Itália. Nós também temos como patrocinador a Leve, com o seu CEO Jacob Rosenblum. A Leve é uma empresa brasileira de tecnologia que aplica Machine Learning, análise preditiva e People Analytics para melhorar os índices de eficiência dos colaboradores de companhias com altos volumes de contratação de mão de obra. Nós vamos então começar agora o nosso debate propriamente dito e começaremos pela Chieko Aoki, afinal de contas, Ladies First, e além disso, ela é a primeira da ordem alfabética também. A ideia é que cada um fale do seu setor, como é que o setor está se preparando para a retomada pós-pandemia, e depois nós vamos abrir o debate que pode ser acessado pela própria ferramenta da Atmo Digital, que gentilmente nos cede esse espaço para que estejamos em contato com todos. Aqui embaixo da tela nós temos um campo no qual as pessoas podem mandar suas perguntas e eu antecipadamente peço desculpas, já que sempre é impossível atender a todos que nos procuram através da ferramenta. Na medida do possível, vou tentar juntar as questões aqui e atender a todos. Então, vamos lá. Chieko, é com você. Olá, boa tarde. Prazer estar com vocês todos. A Luiz, muito obrigada pelo convite. Daniel, Luiz Felipe, Vitor, a Cristina, que não está aqui, mas que está junto também. Olha, o nosso setor, como todos já sabem, já foi noticiado grandemente que turismo e companhia aérea são as áreas mais afetadas. Por quê? Porque todo mundo tem que ir em casa, não pode viajar, então nós somos, nesse momento, os mais impactados. Mas você sabe que desde que começou lá na China, por exemplo, na nossa empresa, nós começamos a pesquisar e fizemos um estudo profundo sobre a Covid-19, porque sabíamos que ia chegar, porque estava atingindo globalmente. Então, fizemos um manual, um protocolo detalhado de como manter a higiene, a saúde sanitária de nossos hotéis, o treinamento da equipe, e fizemos esse manual e disponibilizamos para o mercado. Porque nós sabemos que as grandes corporações, as grandes redes, naturalmente, não só eles podem fazer eles mesmos, mas também tem a matriz que também manda, né, todos esses procedimentos. Mas nós disponibilizamos porque sabemos que tem, no Brasil, não sei se vocês sabem, 70% são de hotéis familiares. Então, nós queremos que as pessoas acessassem, porque quanto mais pessoas mantiverem, mais hotéis mantiverem as condições sanitárias, né, no seu melhor estado, mais rápido, né,
podemos sair dessa situação. Então, isso tem sido a nossa característica. Então, nossos hotéis estamos hoje, né, já passamos pela fase da prevenção, estamos continuando a prevenção, mas também para a retomada. Então, mas desde então a gente se preparou tanto, né, como é que mantém um hotel, a limpeza, que é uma coisa super complexa. Mas mesmo assim a gente não tem hóspede, olha só, a gente manteve isso, assim, foi até um treinamento esse período todo, porque tinha muito poucos hóspedes, né? No começo mantivemos alguns hotéis, hoje nós temos só 3 hotéis abertos, o resto estão todos fechados, porque não houve movimento das pessoas. 3, um em Brasília, outro em Bauru e outro em Santo André, que estão abertos por estarem próximos de hospitais. E a gente tem um protocolo, né, de limpeza, de preparo do hotel, especialmente para as pessoas ligadas à saúde. Então, nós estamos, nesse momento, fazendo o treinamento, reforçando toda a questão da segurança sanitária nos hotéis. E, olha, se vocês imaginassem que tudo que era hotelaria não tem mais, por exemplo, atendimento a gente não pode mais dar, né? A gente tem que estar longe, estar distante do hóspede. E nós somos, desculpe, uma das primeiras empresas aqui do Brasil a ter check-in por o Face, né, o web check-in. Então, pelo celular você já pode fazer o check-in, fazer a sua programação de estadas, precisar de pedir alguma coisa especial, pode fazer tudo pelo celular. Inclusive, nós estamos trabalhando agora no check-out também pelo celular. Então, tudo que a gente tinha, né, feito de atendimento, e isso era um plus, agora isso se tornou, esse check-in por celular se tomou o foco principal. Então, eu acho que na hotelaria, depois do Covid, eu acho que muitos procedimentos vão ser mudados, porque check-in por celular é muito rápido, né? Porque você não precisa nem passar praticamente pelo balcão da recepção, é muito rápido. Só que o brasileiro, né? Não sei se o brasileiro se acostuma com isso, mas é verdade que é muito mais prático. E a outra questão que tem surgido bastante, que se a gente tem toda essa forma de atendimento que a gente tem divulgado, a imprensa tem me perguntado, isso não reduz o número de pessoas na empresa? Eu falei, não, porque as pessoas fazem outras tarefas, por exemplo, não agora, mas depois que passar essa situação toda, as pessoas que antes esperavam na recepção, vão buscar agora no carro, enquanto isso já mantém troca de informações sobre o hotel, etc. Então, eu acho que vai ter uma grande mudança no comportamento do hotel com os clientes, porque cada vez mais o cliente quer as coisas muito práticas e rápidas. A segunda mudança, que essa é mais séria, não sei se isso acontece também nas outras, do Daniel, que, por exemplo, está no setor de alimentos, no nosso setor, as pessoas precisam viajar, né? Então, eu acho que antes a gente ia para o exterior, esperava que os estrangeiros viessem. Esquece, por enquanto. Eu acho que pelo menos por os próximos 2 anos, os viajantes serão mais viajantes próximos, muita gente vai estar viajando de carro. Então, quando mais longe é interestadual, eu acho que são viagens muito mais próximas. E como é que a gente... nós temos que criar um novo mercado, porque os nossos hotéis, principalmente, são de hotéis de negócios. E muita gente agora resolve tudo por internet, né? Por esse virtual, por essas reuniões virtuais se tornaram reuniões com... Então, como é que nós fazemos? Então, a hotelaria está se redescobrindo. Tem eu não posso contar aqui, né? Que é nosso marketing. Mas estamos com algumas propostas bem bacanas. Mas eu acho que é assim que a gente vai mudando, né? Eu acho que é assim que tem o movimento. Nós estamos trabalhando bastante hoje na questão de nossos clientes, quem serão nossos clientes, qual é o perfil do cliente, porque tudo isso, pelo menos nos próximos 2 anos, vai mudar e eu tenho certeza, assim, não tenho certeza, mas eu acredito que se a tecnologia
era o futuro, o Covid antecipou o futuro chegou rápido demais para a gente. E a gente não teve tempo de ter passo a passo para criar um novo mercado, etc. Então, nós estamos trabalhando intensamente em enxergar como será esse novo mercado e quem são os nossos novos clientes. E, olha, tem mercado. Isso é bacana. Então, mas, olha, a última coisa que eu queria falar para vocês. Se antes, né, o hotel era um lugar para se hospedar, agora o hotel realmente se tornou um lugar muito seguro, porque o que a gente trabalha, parte da segurança, né, não só sanitária, mas segurança da infraestrutura, é muito grande. Só para ilustrar, quando se hospeda, por exemplo, a princesa do Japão, e nós já hospedamos toda a família imperial, né? Aí, quando você checa, você limpa, você faz tudo, aí os seguranças e ajudantes de ordens entram, checam o apartamento, e depois o apartamento é fechado e nunca mais ninguém entra, só quando a princesa chegando. E agora, a limpeza no apartamento segue, para todos os outros, segue a mesma regra. Ninguém entra, é lacrado praticamente, para que não esteja qualquer tipo de infecção. Então, os apartamentos dos hotéis, com certeza não são os nossos, mas de todos, são super seguros. Né? E a gente deixa um tempo também, depois que o hóspede sai, um tempo para arejar 48 horas, etc. Então, existe um esquema de segurança sanitária muito grande, né? E de infraestrutura também. Então, eu aproveito, né, Luiz, você me permite dizer que hotel, se as pessoas, acho que tem que separar o que é hoje você ficar em casa e o que é hospedar no hotel para você pode visitar, para poder visitar cidades, para ter mais conforto. Então, porque os hotéis realmente se prepararam muito mais para esse novo período, que eu acho que é o começo de uma nova hotelaria, inclusive em eventos, porque ninguém quer mais fazer eventos também, né? Mas nós vamos retomar isso. Obrigado, Tieco. Realmente, quando as pessoas falam o fim do mundo que nós acabamos conhecendo, é verdade que uma série de mudanças vão surgir ainda por conta de toda a tecnologia que nós veremos acelerando daqui para frente. Eu vou chamar, então, o nosso próximo debatedor, que é o Daniel Mendes. Mendes, agora é com você, 10 minutos. Então, uma boa tarde a todos. Eu não vou repetir o nome de todos, porque todos já foram apresentados, mas é um prazer estar aqui, não só com os meus amigos da Money Report, mas também com essa possibilidade que nós temos de falar um pouco daquilo que nós estamos fazendo. E assim como tudo, a gente faz muita coisa onde acertou e outras que errou. E nesse momento, né, de crise, nós, particularmente, passamos por algumas crises. Eu tenho colocado que a experiência de Rio 2016 foi super rica, porque lá nós aprendemos com a Olimpíada de ter comitê de gestão, de crise, de como nós fazíamos um plano audacioso para monitorar todas as questões que tinham. Então, realmente, isso foi muito importante, porque no início de tudo isso foi muito confuso, né? Quando as empresas não sabiam se iam parar, quando iam parar, como é que ia ser, como é que ficava a produção, enfim. Não que esteja 100% tudo resolvido, mas está mais, digamos assim, mais claro como se opera hoje. E, ao mesmo tempo, o que a gente percebe é que o início será igual. Então, não vai ser um início, pum, vai acontecer, né? Então, assim, haverão coisas e haverá confusão de novo. Então, assim, o que nós temos sempre como garantias? Nós vamos fazer tudo aquilo que a gente consegue realmente ter o controle. O que não temos o controle, vamos usar sempre os nossos princípios, as regras técnicas do nosso negócio, e enfrentá-las da forma mais criativa e possível. Porque senão você fica se planejando muitas vezes com coisas que você não consegue e acaba perdendo muito tempo, muito desgaste, muitas reuniões, muito PowerPoint e pouca ação. Porque, na verdade, a ação você tem na hora que isso acontece, né? E quando está tudo muito confuso, você tem que usar os princípios, saber o que fazer, ter as regras claras de comportamento e se ajustar ao que está fazendo. O que eu poderia dizer que nesse confuso foi além de confuso, foi muito forte. Nós perdemos 45% da nossa receita.
E em todos os clientes houve uma diminuição considerável de número de refeições. Quem ficou nas indústrias, das que estão trabalhando, ficaram fazendo trabalhos operacionais, mas a administração como um todo não tem ficado nas fábricas. E isso tem feito com que a gente tenha uma operação que teve que ter uma reinvenção dessa operação. E é muito ligado ao que a gente já acreditava da era digital, da era de como as coisas iam se comportar, e a gente já estava com toda essa entrada da Uber, da iFood e do Rappi, a gente já estava trabalhando na possibilidade da produção de marmita em grande escala, já que a nossa atividade, nós conseguimos fazer grande quantidade de comida com padronização e custo. Então, bem adequado aos mundos atuais, ao que nós víamos como futuro. Evidentemente, toda essa crise antecipou esse trabalho. E a gente tinha comprado algumas startups, que eu acho que o mercado já falou, nós tínhamos a Zite, que é uma loja inteligente, a Chip, que é algo já é de delivery, a Lucofit, que é comida saudável. Então a gente estava muito preparado para essas coisas e isso, como a Tieko falou, acelerou. E aí nós tivemos que fazer muita coisa nesse sentido. Agora, com relação aos restaurantes atuais, imagina se antigamente já tinha problema quando eventualmente aparecia um cabelo na comida ou um bichinho. O que isso significa hoje? O que uma postura dessa hoje tem essa representatividade? Então, houve toda uma reformulação de todas as práticas sanitárias, da restabilidade, inclusive nos pontos de venda, a diminuição de oferta, pelo risco que corre. Imagine você, a maioria dos restaurantes era selfie. E até então, isso era uma questão de qualidade, você deixar o cliente comer o que ele queria, escolher o que ele queria. Mas, sem dúvida, tinha riscos. E esses riscos foram olhados e agora, sim, foram vistos como alguma coisa que pode ser trabalhada. Então, a gente conseguiu fazer uma reestruturação. Estamos trabalhando muito com marmita, com comida pronta, com muita coisa de qualidade. Isso tem antecipado muito o desejo dos nossos clientes, inclusive, e a gente tem se reinventado. Então, o selfie, por exemplo, que, como a Tieko falou, nós sempre olhamos muito fortemente com o atendimento, né, com o sorriso. Hoje, com a máscara, você não consegue sorrir. Mas o que nós vamos fazer, então, para mostrar para o cliente? Usando, então, a tecnologia, dizendo, sim, os cuidados que teve, como nós estamos nos higienizando, porque tudo isso que a Tieko falou, e é verdade, ou seja, ela tem que se reinventar, porque agora você tem que estar... Já tinha um padrão de qualidade excelente com sanitização, mas você não falava deles. E hoje é necessário falar, porque isso é credibilidade. Porque isso que você, muitas vezes, coisas que eram práticas fazer, mas você não publicava, você não falava. E essas coisas hoje geram muita confiança. Agora, teve que ter, sim, mudança de modelo mental. As pessoas tiveram que ser reativadas a fazer os trabalhos. Nós estamos agora, por exemplo, nas mesas dos restaurantes, né? Você está vendo que a maioria dos restaurantes eles colocam uma mesa dividida, então deixam um espaço entre uma mesa e outra. Nós temos locais que isso não é possível. Então, quando isso não é possível, nós estamos criando todas umas proteções de acrílico transparente para que a gente possa ter as 4 pessoas sentadas na mesma mesa. Então, assim, modificações como essa, né, fazem com que a gente tenha novas mudanças e sempre agora com uma condição que já era anteriormente, devia ter sido cuidado, e que essa pandemia vai deixar as condições higiênico-sanitárias muito mais auditadas, presentes, cuidadas, e isso é uma evolução. Ou seja, o que a gente tira de bom dessa pandemia? A gente só olha a coisa ruim, o que a gente tira de bom? Né? E na retomada, como é que isso pode nos ajudar a ter negócios melhores? Eu posso dizer, como executivo, eu já tenho feito muito com o nosso pessoal, que hoje a Sapori tem CEO, tem todo um pessoal que dirige a empresa, mas eu tenho colocado muitos valores do início da empresa. Nós não tínhamos mercado, nós não tínhamos nome, nós não tínhamos a reputação que temos hoje, então nós tivemos que nos inventar e ter credibilidade. Muito daqueles princípios do início se aplicam hoje também, né? E as pessoas têm que decidir, e essa decisão, o que tem que estar claro é treinar, sim, as partes higiênico-sanitárias, que essa não tem jeito. Agora, a postura é algo que tem que ter os valores claros e que a gente possa agir com as oportunidades que esta pandemia traz. No nosso caso, por exemplo,
Nós já tivemos um pedido de um cliente, só um cliente, 250 mil marmitas, depois de tudo isso. Nós tivemos também questões, temos clientes nossos que estamos fazendo cesta de alimentos que nós não fazíamos antes, e aí descobrimos um grande mercado nisso, né, porque nós temos clientes que têm isso, nós somos especialistas, então nós compramos arroz barato, feijão barato, enfim. E toda a parte digital, como a tia disse, assim, a ideia nossa, já estávamos em projeto de fazer um restaurante digital onde todo o atendimento era feito com inteligência artificial, reconhecendo a pessoa, dizendo, olha, eu sei que você gosta do arroz assim, ou do feijão assim, ou do bife bem passado. Tudo isso tem acelerado bastante. Então, assim, o que eu posso dizer, outras coisas importantes que eu deixei, nós estamos nos reinventando com a marmita, com cestas, nos hospitais de campanha, né? Nós temos, por exemplo, aquele do Pacaembu, nós estamos atendendo. Então, assim, nós temos muita gente na área de saúde. Nós estamos em todos os segmentos, então a gente consegue ver o que acontece em alguns e outros. Não sei se vocês sabem, mas 10% dos nossos clientes aumentaram significativamente o seu movimento. Então, nós temos um mundo aí que você tem, em alguns acelerando, na maioria, alguns parando totalmente, outros, mas todos com grandes mudanças e, ao mesmo tempo, oportunidades. E quando a gente encara essas oportunidades, não devem ser feitos muitos estudos com PowerPoint, tem que ir para a ação. E aí, na ação, saber aproveitar isso, claro, com os valores que já têm se desenvolvido. Então, eu diria assim, a questão nossa das startups ajudou muito, a forma de ação da startup para uma empresa que tem muita quantidade ajudou muito, porque as empresas grandes geralmente são empresas que ficam muito pesadas, né? Muita coisa de custo, a gente teve grandes oportunidades de mudança, né? Nós íamos para uma sede na Paulista para botar as startups, eu não era tão adepto a home office e a essas questões todas, que agora não tem jeito, você já se acostumou e você percebe, mas por que eu fiz tudo aquilo? Então, assim, quanta coisa hoje você consegue repensar e realmente fazer. Então, assim, eu vejo, sim, todos os problemas que a gente não tem como agir, né? Essas coisas todas, tem coisas que a gente pode agir e que não pode agir, mas naquilo que nós podemos agir, temos que ser rápidos, eficientes e não ter medo de errar, porque nesse momento não se tem muitas soluções, tem os princípios, mas o que fazer, se entrar na marmita, se não entrar na marmita, e é isso, estou dizendo em todos os setores, né? Fazer coisas que até antigamente nós achávamos que não eram tão e que agora que mostram essa oportunidade. Então, eu diria que há uma grande oportunidade no início, na retomada, de você poder sair muito mais seguro em algumas coisas, já testado e aprovado, não esperar acontecer aquilo para você fazer, porque o tempo é fundamental. Não adianta você querer programar uma coisa agora e fazer ela em outubro, quer dizer, já passou. Ou seja, a nossa forma de ação, ela tem que ser muito mais empreendedora e tem que ser muito mais arriscada, mas dentro de responsabilidades. Mas isso é fundamental se nós queremos manter as nossas empresas. E a gente já está tão acostumados à crise, né, que acho que as nossas empresas que chegaram e já sobreviveram nisso foram vencedoras. Lamentavelmente, muitas empresas já não vão resistir depois dessa, mas certamente quem passar disso vai ser muito mais fortalecido e tem uma grande oportunidade pela frente. Nós estamos tendo até questões internacionais que não tínhamos, o pessoal do Oriente Médio pedindo consultorias, quer dizer, tem muita coisa acontecendo e nós tivemos que desfocar muita coisa do que estávamos acostumados a fazer e olhar outras. E acho que esse é um momento que pede hoje de você ir atrás das oportunidades, de repensar as coisas e fazer por aí. Este é o que nós estamos entendendo, estamos já trabalhando para esse novo momento, que vai ser o que nós temos hoje, mas já com muitas mudanças efetivamente, seja na rastreabilidade dos produtos, na entrega do produto, de como nós vamos encantar o cliente agora sem esse sorriso aparente, mas vamos ter que encontrar formas, porque isso está no nosso DNA, e certamente encontramos, né? A forma de decoração de um prato, agora que são os pratos em menores porções, nós podemos trabalhar melhor, então nós podemos cuidar, quer dizer, e essas questões, o importante é que não só a gente faça, mas que a gente saiba falar isso para o cliente, né? E falar primeiro para as nossas pessoas. Para encerrar, uma das coisas que temos nos preocupado muito também é como temos tratado os nossos colaboradores. Nós temos pessoas de Manaus a Porto Alegre, mais de 15 mil pessoas, né, com realidades diferentes. Então, tomamos política, sim, na empresa, do que fazer com relação à escala de salários, de redução, enfim, o que podia ser possível. Mas estamos tratando os assuntos caso a caso.
porque não é todos iguais. Tem regras, mas tem de caso a caso. Da mesma forma com os nossos clientes, ou seja, não tem um padrão único e definido, mas sim tem ajuste a cada um e encontrando as oportunidades que cada um nos ensina. Então, assim, uma das coisas importantes, só para vocês saberem, tem regiões do Brasil que nós estamos com muita dificuldade. Nós temos remote sites na Amazônia, onde de 15 pessoas que nós recrutamos, 9 têm alguma ligação com Covid. Então, realmente não está sendo fácil, as operações estão complexas, em alguns lugares com mais dificuldades, mas isso tudo está nos deixando com mais musculatura para a gente saber não só sobreviver agora, mas sairmos muito mais fortes quando tudo se retomar. Obrigado, Mendes. Eu vou pedir para o pessoal da técnica deixar nós dois aqui, enquanto for fazer um comentário em relação principalmente a essa questão que você falou do sorriso, que é tão característico da Sapori. Eu só queria te pedir uma coisa, que eu vi outro dia no Instagram e quase tive um pesadelo à noite, que foi uma máscara que tinha um sorriso que desenhando, é uma coisa absolutamente horrorosa, pelo amor de Deus. Não faça. Mas você viu isso no nosso pessoal? Não, mas de uma outra empresa. Assim, já que não podemos sorrir, então já colocamos o sorriso na máscara e ficou uma coisa assustadora. Mas faz parte de errar, quer dizer, quem fez isso tentou fazer o melhor, mas aí acabou sendo um horror. Quer dizer, essas coisas que não se podem deixar de fazer e ficar, quem sabe tem um projeto assim, põe a máscara e vê, deu um horror, tira logo. Quer dizer, essa questão que agora exige você ter ação e não ficar pensando, vamos fazer isso, demora, quer dizer, mas é criativo, né? Mas sem sucesso. Enfim, bom, obrigado, Mendes. Então vamos passar agora a palavra para o Luiz Felipe Dávila. 10 minutos que não vão ser 10 minutos, mas tudo bem, a gente já está contabilizando isso aí. Felipe, por favor. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, a Luiz, com você, com esse grupo de gente incrível, que é mão na massa, que já está enfrentando a crise, cada um no seu setor, Daniel, Chico e o Vitor. E seria muito bom se o setor público tivesse esse dinamismo, essa capacidade de errar e acertar, e principalmente a celeridade. Em crise precisa ter celeridade para reagir, né? E, no fundo, essa crise mostra como esse gap entre setor público e privado cresce cada vez mais, né? Ou seja, o setor privado já se readaptando, cada um na sua área, Chico contando a experiência dela, o Daniel falando sobre o caso dele, e o Vitor certamente vai falar também sobre o varejo, e o setor público com essa morosidade, essa dificuldade para reagir à crise, e pior, sem rumo, né? Cada um dá tiro para um lado, então governadores andam para um lado, prefeito para outro, presidente da república para outro, então a descoordenação na crise é algo que pesa muito, né? E, ao meu ver, hoje nós deveríamos focar em duas coisas muito pontuais. Um é a agenda da saúde pública, precisamos zelar pela saúde pública. E a outra é a agenda da retomada da economia. Então precisa ter praticamente dois grupos, um grupo da crise focado na questão da pandemia e um outro grupo focado na questão da retomada. Mas essa descoordenação da política pública, principalmente do governo federal com estados e municípios, acaba dificultando as duas frentes, né? Então, eu vejo, por exemplo, na frente da pandemia, da crise, algo extremamente estimulante, que foi como a iniciativa privada ajudou, e a sociedade civil se juntaram e ajudaram a dar celeridade em compras de máscaras, em chegar alimento nas comunidades pobres. Houve realmente uma mobilização muito grande da sociedade civil, ajudando os governos, principalmente governos estaduais e municipais, a dar celeridade para atingir essa demanda emergencial num momento tão importante. Isso é interessante porque acabou quebrando o paradigma dos dois lados, né? O setor público entendendo como é importante essa aliança com o setor privado, sociedade civil, para dar esse ritmo, essa presteza, essa celeridade, essa agilidade que ele não consegue ter. E, do outro lado,
quebrou também uma certa resistência que havia do setor privado com o setor público, vendo que tem gente, sim, boa nos estados e municípios trabalhando, ajudando a fazer, médicos, professores se adaptando a dar aula agora, do ponto de usando as redes digitais, cada um se adaptando na sua própria realidade para ajudar a atender uma demanda momentânea. Então, esse é o lado positivo da crise. O lado negativo, a meu ver, que é essa descoordenação de políticas públicas do Estado, município e federação, acaba criando uma tensão política no Brasil que não deveria existir. A crise devia estar unindo partidos, unindo governadores, unindo prefeitos em torno de uma agenda mínima para o país. E essa agenda mínima é a agenda que o governo estava tocando antes da crise. Nós já aprovamos a reforma da Previdência, mas nós precisamos a reforma administrativa. Se nós não aprovamos a reforma administrativa, não tem como prestar serviço público de qualidade. A população hoje paga 40% do PIB em imposto e tem direito a serviço público de qualidade e não vai ter se nós não fizermos a reforma administrativa, se nós não valorizarmos os bons funcionários públicos, se nós não pudermos dar remuneração diferenciada para aqueles que têm desempenho melhor e destaque. Isso é a vida, nossa vida toda, ela é movida a incentivos. Portanto, é importante criar esses incentivos para que o serviço público melhore, para que o serviço público seja feito com mais critério e qualidade. A reforma tributária. O Brasil tem um dos sistemas tributários mais caóticos do mundo. Um dos pilares que acaba com a produtividade brasileira é um sistema tributário completamente irracional. Então, por que nós não estamos aproveitando a crise para tirar essas amarras do Estado, esses gargalos que atrapalham o país a voltar a ser competitivo, atrapalham o país a ser produtivo e a gerar emprego e atrair investimento? E uma terceira agenda que é tão importante é nesse campo da segurança jurídica. O Brasil é um país do voluntarismo público, decisões monocráticas de juízes, órgãos fiscalizadores, atrapalham investimento, atrapalham a parte burocrática das licenças, e isso retarda investimento. Veja só, por que nesse momento da crise nós não aprovamos a reforma do marco do saneamento básico, que está no Senado desde novembro? Como é que o Senado pode estar sentado em cima de uma medida que pode gerar investimento de bilhões de reais imediatamente? Para se ter uma ideia, Luísio, o investimento em saneamento básico, para nós atingirmos a meta em 2033, para ter saneamento universal no Brasil, é uma meta de investimento de 600 bilhões de reais. E investimento privado, não público. As empresas querem fazer esse investimento, as empresas querem gerar emprego e não conseguem fazer porque o Senado fica sentado em cima de uma medida fundamental para gerar emprego e investimento nesse momento no país. Então são essas irracionalidades que não dá para entender por que o Brasil não foca em torno de uma agenda mínima para gerar emprego, gerar crescimento, destravar essa burocracia, esse Estado pesado em cima do setor privado e fazer mais parcerias com a sociedade civil, que nessa crise mostrou ser um aliado fundamental para dar celeridade numa área que o governo não consegue ter, justamente por causa das regras burocráticas. Então, eu imagino que nós estamos desperdiçando uma chance incrível nessa crise para fazer as reformas estruturantes do país e para preparar o país para voltar a crescer de forma mais vigorosa quando sairmos da crise. E o que nós fazemos, então, já que não temos essa agenda, esse foco na retomada do crescimento econômico e das reformas estruturais do Estado, o que acaba acontecendo é a pauta corporativista, esse desastre dessa pauta corporativista que afunda o Brasil cada vez mais numa crise política, administrativa, passa a ter preponderância. Olha só, hoje nós já vimos os governos estaduais e municipais dando aumento a funcionário público, quando na iniciativa privada as pessoas estão trabalhando com salário reduzido, outras perdendo emprego, empresas fechando. O setor público sequer quer ter o seu salário congelado, não é nem reduzido, congelado por 18 meses para fazer a sua cota de contribuição e sacrifício na sociedade, para que nós possamos
ter dinheiro, recursos para atingir as pessoas mais necessitadas, dão aumento próprio, acabam aprovando gastos públicos desnecessários e correndo o risco de transformar programas muito importantes, como é o caso dos R$600, o auxílio emergencial. Agora começa a se discutir em transformar esse programa em programa permanente, um programa que vai custar 10% do PIB. Para ter uma ideia, se o programa de R$600 por mês hoje se tornasse permanente, equivale a 20 vezes o Bolsa Família. O Brasil não tem fundos para isso. Ou seja, aprovar medidas desse tipo é condenar o Brasil à miséria fiscal, a espantar o investimento, a aumentar o risco Brasil. Ou seja, exatamente o contrário do que nós devíamos estar fazendo nesse momento. O Brasil tem que focar olhando para o futuro, olhando para as próximas gerações, olhando para o legado que nós vamos deixar depois dessa crise para os nossos filhos e netos, e não deixar com que essa pauta corporativista, pensando só no interesse imediatista, acabe cavando ainda mais fundo o buraco que o Brasil está se metendo. Portanto, eu acredito que nós temos de fazer essa união da sociedade civil, setor privado, para ajudar os governos locais. Esses sim, estados e municípios estão focados em resolver os problemas locais que atingem as pessoas. E o governo federal ajudar a coordenar um pouco melhor essas políticas emergenciais e com essa pauta do crescimento, porque a retomada do crescimento, 80% dessa pauta é decidida em Brasília, está no colo do governo federal. É o governo federal que tem que puxar essa agenda. Não adianta só a sociedade civil com alguns parlamentares tentar puxar essa agenda. Essa agenda é uma agenda do poder executivo. E o ministro Paulo Guedes já estava com essa agenda pronta para entrar em campo. Só que isso foi sendo travado com o tempo, pela crise, com a desculpa da crise, quando a crise devia estar ajudando a promover essa agenda o mais rápido possível. Portanto, eu acredito que o setor privado tem muito como colaborar com o setor público para desamarrar esses nós da gestão pública, mas o governo precisa ter foco, coordenação e ter olho em gerar emprego e investimento e atender as pessoas que estão mais necessitadas. Para vocês terem uma ideia, do ano passado para esse ano, com a crise do coronavírus, já aumentou quase 1.800.000 pessoas que voltaram para a extrema pobreza. Então nós temos que ter esse olhar, ajudar as pessoas na extrema pobreza, ajudar as pessoas que estão perdendo emprego e renda nesse momento. Mas nós precisamos, essa parte assistencialista imediata e emergencial. Mas cadê a agenda do crescimento? Cadê a agenda que vai trazer 600 bilhões de reais em investimento? E para também investir em portos, em aeroportos, em estradas. O Brasil tem um déficit de infraestrutura gigantesco que tem que ser feito com dinheiro privado, não público, não tem dinheiro público. Então, eu sinto que falta hoje no país, Aloysio, e Sheiko, Daniel e o Vitor, falta uma unidade em torno de uma agenda mínima dos problemas emergenciais. Justamente como Sheiko e Daniel estavam dando aqui os dois exemplos na iniciativa privada, como é importante ter foco, coordenação e ação nesse momento. E é essa a lição que o setor público precisa aprender com o setor privado. Luiz Felipe Dávila, respeitando o limite de 10 minutos, que incrível, hein? Só para me contrariar, né? Vamos lá, então, passar a palavra para o Vitor Leal. Vitor, gostaria de contar a todos aqui que eu e Vitor fomos colegas de escola, né? Muitos anos atrás. É isso aí. Ginásio e colegial. Muitos e muitos anos. Mas você é mais velho que eu, você não estava na minha frente. Um ano. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos panelistas mais uma vez. Aloysio, obrigado. A quem está aí nos ouvindo, nos seguindo. É muito interessante o jeito que você montou esse painel, Aloysio, porque você botou 3 setores muito focados no consumidor, né? Pesado em atender hospitalidade, Sheiko, Daniel, milhares de refeições, não sei se chega a milhões por dia, mas milhões por mês, com certeza, por semana, um supermercadista, 3 setores que estão em diferentes, foram afetados em diferentes níveis por essa pandemia, e todos fizeram aqui o depoimento de como estão se virando, né, para as coisas andarem, e aí o Luiz Felipe traz essa fotografia, né, do Estado
que é caótica, triste, né? E além de tudo é polarizada. Então tem zero de união, de tentando ajudar aquilo que eles foram criados para, né? Que é servir ao povo, servir à população. É tudo o inverso. Bom, deixa eu contar um pouquinho de como nós estamos, né? Eu nesse painel aqui, e no Brasil, provavelmente no mundo, né? O setor de supermercados, varejo de alimentos, é o setor mega privilegiado, né? A gente foi, sendo essencial, a gente foi beneficiado com todas as pontarias e todo, né, o consumo meio que ficou quase exclusivo, né? Você não tem muita opção hoje, né? Tem um pouco de restaurante para a gente chegar em casa, você tem supermercado com aberto e vendendo muito, né? As vendas nesse período estão, em média, 20% a 30% no setor como um todo, maiores que no ano passado. Então, vocês imaginam, na verdade, que é a quantidade de coisa que a gente teve que fazer para o inverso, para atender, né, o cliente, atender as famílias. No nosso caso, a gente é muito um supermercado que atende famílias, né? Nós somos um supermercado de bairro. Então, a gente está lá para atender o entorno, as famílias que moram numa determinada área, próximas à loja, inclusive. Então, vocês, acho que todo mundo viu, né, o que aconteceu no mundo inteiro, foi muito parecido, né? Os produtos variaram um pouquinho, mas não variaram tanto assim, né? Todo mundo viu no início da crise a corrida aos supermercados, o papel higiênico, né? Depois a gente passou pelas farinhas, todo mundo cozinhando muito em casa, então começou a faltar farinha. Aquele medo que ia haver desabastecimento, eu acho que foi um medo muito do começo, né? Onde todo mundo comprou muito mais do que precisava. O desabastecimento não aconteceu, né? Felizmente, a gente até achava isso, mas você sempre fica com um certo receio, né? O que pode acontecer, né? O quanto o Covid pode afetar as fábricas, as áreas produtivas, mas eu acho que todo mundo percebeu que isso não aconteceu, né? As cadeias de suprimento lá seja da fazenda, seja de uma fábrica, seja de um criador, elas podem ter perdido um pouquinho o time em alguns momentos, então chegou a faltar, não por conta da produção não estar andando, mas por conta do consumo ter mudado, né? Então, de repente, passaram a comprar, sei lá, muito mais farinha, né? É um produto icônico aí, porque todo mundo cozinhando muito em casa, e faz bolo, e faz pão, e faz outras coisas, então a farinha teve uma corrida aí às prateleiras, então pode ter faltado em algum momento, em algumas lojas, em alguns lugares do Brasil, mas isso acabou não acontecendo. Acho que hoje está 60 dias, praticamente 60 dias depois, está tudo muito mais tranquilo, né? Todo mundo está vendo que não teve desabastecimento, as coisas estão normais nas prateleiras, né? As lojas estão todas elas abertas. Eu acho que o setor também foi muito rápido em responder. Então, era incrível isso. A gente, né, que é ligado nisso, vai ver supermercado o que ele fez na China, que nos Estados Unidos está sendo feito, como é que se usa máscara, uma outra proteção que eu não sei o nome direito, mas tem um acrílico, né, na sua frente. O Daniel citou que nas mesas, né, vai haver uma divisória de acrílico para as pessoas, né, terem uma certa distância. Então, nos supermercados, isso também foi colocado nos caixas. Então, a moça lá que atende no caixa, ela tem uma distância entre o cliente, os dois estão protegidos, né? Álcool gel para todo quanto é lado, os meninos na entrada da loja oferecendo álcool gel, passando isso nos carrinhos à medida que isso vai sendo utilizado. Então, acho que muito rapidamente o setor se adaptou, né? Ninguém sabia quais eram, né? Qual era o protocolo, não tinha protocolo. Então, quais eram as regras, o que era melhor, o que era mais indicado. No começo houve um pouco de nervosismo, né? Todos nós, como clientes nas lojas, falamos, puxa, mas isso está certo, isso está errado. E o meu cartão, posso segurar o cartão de crédito? Não posso, como é que vai acontecer isso? Mas eu acho que essa fase inicial passou muito bem. A gente, até como um número, a gente tem pouquíssimos casos de Covid, né? Menos de uma mão, quase, em mais de 1.500 funcionários, então é muito pouco. Ou seja, passamos pela fase de proteção aos nossos, né, colaboradores, muito boa, e aos clientes também. Então, tem se demonstrado um lugar saudável e assim, não à prova, mas com um bom cuidado que evita bastante a proliferação, né, do vírus.
e hoje você nota que está muito mais tranquilo, os clientes se sentem mais confortáveis e os funcionários se sentem muito melhores hoje, protegidos, fazendo compras. Uma outra coisa que acho que é interessante notar, e acho que todo mundo sabe também, acho que aqui estou sendo um pouco, né, todos nós vivemos isso no nosso dia a dia, nas nossas casas, nas nossas famílias, mas a quantidade de viagens naturalmente diminuiu muito as lojas, né? O número de viagens caiu, no nosso caso, perto de 30%, mas as vendas cresceram, ou seja, a cada viagem a uma loja, né, cada família, cada pessoa compra muito mais do que ela ia comprar normalmente, então as vendas por conta disso aumentaram bastante. E isso no campo físico. E aí vem um pedaço né, das novidades, né, desse negócio que todo mundo está dizendo, né, o digital veio e atropelou tudo. A gente costuma brincar que no supermercado é meio que a última fronteira, uma das últimas fronteiras do digital, porque é uma operação muito complexa, né? A gente vende alface, a gente vende pãozinho, a gente vende bife, né, carne crua, então não é um negócio trivial. Entregar uma caixa fechada que saiu lá da China e chegar em São Paulo, legal, põe o código de barra na caixa, ela vem viajando aos trancos e barrancos de avião, de navio, do que for, e chega na casa das pessoas. Mas imagina como é que é chegar, né, a sua alface, o seu tomate, a sua fruta. Então, é um negócio muito complexo. Então, esse mundo digital, ele estava muito longe dos supermercados, muito longe mesmo, e no mundo inteiro. Não é no Brasil apenas, é nos Estados Unidos, é na China, em todos os lugares do mundo, meio que esse e-commerce, né, de comprar e receber em casa para supermercados, para comida, é um negócio que é um bloqueio aí, né? Então, só que isso teve que ser atropelado. As pessoas se sentiram, falaram, eu não posso mais ir à loja, eu quero receber em casa, né? E como é que faz? Provavelmente vocês aqui, né, muitos tentaram comprar, tiveram problema, tiveram datas longas para entregar, vai entregar daqui 10 dias, 15 dias, teve muito problema de ruptura, né? Porque todas as reposições, a loja, a operação não estava acostumado a ter esse tipo de avalanche de pedido e desestruturou tudo, né? Mas rapidamente todo mundo tem que se adaptar, né? O que não acontece aí no setor público, de um jeito ou de outro, as coisas têm que acontecer. Esses serviços de entrega expressa, né, que foi citado aqui, o Rappi, o iFood, é impressionante o que aconteceu com isso, né? Impressionante a resposta. Primeiro, eu acho que é muito interessante a gente citar, esse negócio não existia, né? Pensa se você conhecia o Rappi em 2016 ou 2017, você não conhecia, porque ele não existia, né? Ele apareceu, acho que no Brasil, o Rappi em 2018. Então, sei lá, não sei exatamente quando foi, mas deve ter 2, 3 anos. Quer dizer, não 3 anos no Brasil, e olha o quanto eles já fizeram, né? Olha o quanto eles trouxeram praticamente de revolução, né? De conseguir trazer produtos de supermercado, de restaurantes, no caso do Rappi, de muitas outras frentes, direto para casa, né, para entregar rapidamente, o que não aconteceu agora, né, no início da pandemia. Então, mas olha o quanto isso já mudou. Do nosso lado, é muito interessante também que às vezes você não está preparado, às vezes não, né? Nesse caso você não está nada preparado, mas é exigido, porque os clientes ligam. Eu citei aqui que no nosso caso a gente é muito supermercado de bairro, que está para servir, de novo, as famílias que estão ali ao redor da loja. E aí você tem que fazer coisas que você não esperava. Então, praticamente o cliente inventou o drive-thru de supermercado, né? Ele falou, não, eu não quero entrar. Ele liga para a loja ou manda o WhatsApp, começou de uma maneira, né, você começa, de certa forma, improvisado, um gerente começa a fazer, aí começa a chegar o WhatsApp no celular pessoal do gerente, ele começa a preparar, às vezes ele leva pessoalmente no carro dele no entorno, isso vai acontecendo, né? E você vai reagindo e, obviamente, vai organizando e estruturando isso com o tempo. Mas vocês imaginam no início aí da pandemia, né, o avalanche que foi e o quanto as empresas tiveram que se reinventar, principalmente essas empresas que estavam aí na ponta de alto consumo, de alta demanda, né? Então, isso foi muito interessante, muito interessante. A gente a gente criou, né, um serviço de drive-thru de supermercado, a gente criou um serviço de delivery aí ao redor da loja que praticamente não existia o e-commerce, existia o Rappi,
E essas coisas hoje estão mais estabilizadas, hoje estão acontecendo, já está quase sendo encarado como uma atividade normal, né? Mas é um negócio que, de novo, na nossa visão, nos nossos planos, essa escalada, por exemplo, de vendas online, era para acontecer entre 3 e 5 anos, e aconteceu em 2 meses, né? O crescimento em relação a 1 ano atrás foi 8 vezes, 600%, 700%. Então, é um negócio, assim, inimaginável, que ninguém estava preparado, né? Então, é bacana a gente ouvir desses, né, agora, né, da Chieco e do Daniel, o quanto, e notar, né, o quanto a iniciativa privada tem que, né, ela não tem opção. Assim, o que eu falei, né, eu brinquei aqui, meio que o cliente criou o drive-thru, né, porque falou, não, eu estou indo, você joga no meu carro, meu amigo, traz a maquininha aqui na porta, põe no meu carro, eu pago. Então, é assim, ótimo, a gente também queria fazer, fez, está organizando, está estruturando, mas o cliente demanda, né, e a gente tem que reagir para atender essa necessidade. Então, de novo, a gente, só para dar uma conclusão, eu não sei o tempo aqui, Aloysio, mas a gente, do ponto de vista econômico para a empresa, as coisas estão, né, a gente foi muito beneficiado, né, o setor inteiro, acho que em todos, no mundo inteiro, na verdade, né, as vendas, a gente, né, vê notícias nos Estados Unidos, a Amazon, os supermercados, então foi muito beneficiado. Eu acho que, de novo, hoje está muito equilibrado, a gente conseguiu trazer conforto e segurança para a nossa equipe, os clientes estão muito, vamos dizer, estão adaptados e acho que também estão confortáveis e seguros de estar nas lojas. A história do atendimento remoto, digital, e-commerce, o que for, também já está muito mais estabilizado hoje. Então, eu citei aqui que a gente atendia para entrega 15 dias depois, porque tinha uma fila quilométrica, a gente conseguiu aumentar, né, a capacidade de atender, então foi muito rápido isso, a gente multiplicou por 4, 5 vezes a nossa capacidade de entrega, então vocês imaginam a correria que aconteceu, e hoje está estabilizado, vamos dizer, né, o prazo de entrega. Eu acho que tem algumas coisas, né, agora só para citar esse mundo do trabalho, que a gente está aqui, todo mundo em videoconferência o tempo todo, né, as agendas dos executivos lotadas das 9 às 20, né? Eu, por exemplo, tenho 1 hora de almoço cravado, eu compro a agenda bonitinha em casa, né? E são 5 ou 6 reuniões por dia e assim, muito mais produtivas, né? Uma coisa que eu notei, que está me cheirando, né, pelo menos, é que nesse início, eu acho que o que está é engraçado, a gente está se sentindo mais produtivo, né? A gente vai muito mais direto ao ponto nas reuniões, né? Então, você tem 1 hora, você cumpre a agenda, porque aí o Luiz falou, eu preciso acabar às 18 horas. 17h55 vai acabar essa reunião e a gente, né, cada um vai para a sua reunião das 18 horas. Então, a gente é bom isso, né? É produtivo, a gente ataca o assunto, desenvolve, conclui. Eu estou me sentindo mais produtivo nesse campo, mas, de um outro lado, essa falta do contato pessoal e talvez... Eu sinto um pouco de inibição assim, na inovação. É interessante isso. A gente tudo bem, pode ter criado serviços novos, etc., mas a inovação mais, não sei, mais radical, eu tenho sentido um pouco mais de dificuldade. Então é isso, acho que esse era o panorama aí para o setor de supermercados, Aloysio, e, de novo, a gente está tentando atender, obviamente, do ponto de vista econômico, para a empresa, para o setor. Acho que estão todos os empresários muito felizes, né? Não dá para dizer felizes, mas satisfeitos, né? Porque, né, obviamente, o país, a população, muitos setores estão sofrendo demais, né? Demais, é um negócio que acho que todo mundo aqui tem uma dúvida de como é que isso, todo mundo sabe que vai passar, né? Que a gente vai começar de novo, de alguma forma, mas sem dúvida tem aí um questionamento de como é que vai ser isso, né? Como é que a gente vai encarar isso? E agora eu não digo só nós aqui, mas a população como um todo. Obrigado, Vitor.
Vou agora, então, passar a palavra para o Jacob Rosenbluth da Levy, que deve estar na linha. Vamos lá, momento da verdade. Jacob, está aí? Estou aqui, Aloysio. Está me ouvindo bem? Muito bem. Perfeito. Bom, muito obrigado pelo tempo. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para o Vitor, né? A gente viu, obviamente, uma mudança radical na indústria de supermercados. Você mencionou algumas coisas de drive-thru. E, obviamente, a gente trabalha bastante com a Rappi e a gente tem visto várias transformações acontecendo no conceito de delivery. A gente tem visto que algumas empresas têm surfado numa onda muito boa e outras estão, de certa forma, correndo para prever um futuro. Então, a minha pergunta é, você enxerga que as mudanças que aconteceram durante a pandemia de entrega e de drive-thru, elas vão ser permanentes? E se sim, você acha que o caminho é mais vocês terem mais parceiros ou procurarem distribuir, por exemplo, um centro de distribuição, tentar integrar verticalmente o seu modelo para não depender de parceiros externos? Então, ótima pergunta. Faz parte quase do nosso debate diário na empresa. Né? Porque, seguramente, essa antecipação, né, o que a gente achava que podia acontecer entre 3 e 5 anos e ter acontecido tão rapidamente, não volta mais para trás. Eu tenho dúvida se ele mantém o nível atual. Acho que o nível atual ele tem uma distorção, que é a distorção da situação. Né? A distorção da situação não saia de casa, vá ao mínimo possível a qualquer lugar que você tenha que ir, mesmo ao supermercado, e dê um jeito de se vire para que... Eu acho que ele não vai ficar no patamar que está, mas seguramente todo mundo experimentou. É verdade também que muita gente que experimentou sofreu, né, porque, infelizmente, por conta da cavalar, né, do aumento brutal, as operações todas, né, a nossa, do Rappi, que eu conheço, e de outras que eu não conheço, eu tenho certeza que todo mundo entrou em sei lá, em parafuso, vamos dizer, né, porque assim, a operação não estava pronta para isso, ninguém estava pronto, absolutamente ninguém. Então, prazo de entrega, são os erros operacionais, aconteceu muito dessas coisas, e muitos das pessoas que experimentaram isso pela primeira vez vão ficar frustrados, né? Tem uma certa frustração. Todo mundo quer encantar o cliente, quer, né, trazer tudo com perfeição, no nosso caso, né, os motivos vamos dizer, de satisfação são você entregar todos os produtos que a pessoa comprou e entregar na janela de horário que ela solicitou. São duas coisas dificílimas e que todo mundo teve problemas, né, nesse período. Então, muita gente sofreu nesse momento e pode, vamos dizer, sofreu ao experimentar e falou, puxa, esse negócio não é tão bom, não sei se eu vou continuar nesse caminho aqui. Então, eu acho que isso vai acontecer um pouquinho, mas não volta nunca mais para o que era, né? Teve uma barreira que foi rompida e ela pode até não ficar no nível que está alto, que acho que tem um pedaço aí, vamos dizer, irreal, por conta da situação que ela é forçada para que você consuma via esses canais, que ela vai voltar um pouco, eu não sei dizer quanto é esse pouco, mas é isso. Do ponto de vista de fazer próprio ou não, eu diria o seguinte, a gente tem a nossa operação própria, que ela é mais recente do que a nossa parceria, no caso, o nosso parceiro é o Rappi. Né? Então, ela é mais nova. A gente enxerga um complemento aí, Jacob. Então, eu acho que a gente, óbvio, a gente também quer crescer, a gente quer melhorar o serviço, a gente quer ampliar o serviço, a gente quer ter um serviço também de entrega, vamos dizer, muito mais rápida do que ele é hoje. Então, a gente vai se aventurar nesse campo, mas hoje essas empresas são competentes, né? Elas têm um investimento brutal, então elas têm uma capacidade também de atendimento muito boa. Então, eu acho que as coisas vão coexistir. A gente, por exemplo, com o Rappi, que é o nosso parceiro, a gente fala isso claramente, que a gente está investindo no nosso serviço próprio, mas que
o serviço do RAP em si deve coexistir com a gente. Obrigado, Vitor. Antes de abrir, então, para as perguntas aí do nosso público, fazer 2 registros. O primeiro é que vocês não falaram dos feriados em São Paulo. E o segundo é que a Câmara Federal acaba de aprovar o uso das máscaras em todo o território nacional. Então, isso, de fato, modifica para valer o nosso landscape, né? Agora, a partir de agora, em todas as cidades, o uso das máscaras em público é permitido, melhor, é exigido. 2 comentários em relação ao que se falou aqui. Primeiro, em relação às grandes oportunidades que vão surgir, algo que o Mendes levantou, de fato é o reflexo de toda a grande crise, e eu vou aqui citar um exemplo dado pelo Henrique Breda, do Fundo Alasca, em um outro debate virtual que nós fizemos. O Breda lembrou o exemplo da Randon, que durante o ano de 2008 permaneceu firme no seu mercado e viu de 2008 para 2009 40 concorrentes deixarem o seu segmento. Ou seja, quem fica, de fato, quem resiste às intempéries acaba colhendo os frutos mais tarde por conta da consolidação do mercado. Segundo comentário é que o espírito empreendedor não existe somente entre os empresários. Como o próprio Vitor contou, os seus gerentes mostraram um grande espírito de empreendimento quando tomaram a frente do processo, fazendo entregas e aceitando pedidos de drive-thru, que nós sabemos muito bem, não são todos os funcionários que lidam com esse tipo de coisa. Bom, eu vou começar então as perguntas. Aqui a primeira que vem do Luiz Chicane, da Bencorp, para o Daniel Mendes. Aí ele diz o seguinte: muitos protocolos mudarão, como vários turnos de refeições, pessoas em home office e também aquelas que trabalharão fora, mas precisarão almoçar e vão ter medo do self-service. Então ele diz o seguinte: tudo isso vai ter um aumento de custos para a Sapori. Como você pretende buscar o equilíbrio financeiro sem aumento do preço das refeições para os clientes, que também perderam seu faturamento e tiveram que demitir pessoas? Como fechar essa conta? Forte abraço, Luiz Chicane. Bom, eu acho uma excelente pergunta, né? Nós não vamos ter muito jeito, realmente o self está fora de cogitação. Mas sempre olhando o copo meio cheio e não meio vazio, você vê nós fizemos uma pesquisa, 40% dos nossos usuários querem poder levar esse alimento para casa. Olha a oportunidade. Como é que você ia levar onde você tinha tudo self? Agora que você tem tudo porcionado, ou adequado, porque hoje é bem interessante, você porciona a salada, você porciona a sobremesa e você porciona parte também do prato. Então, essa questão da marmita, a gente vem trabalhando há muito tempo, porque hoje tem um mercado enorme de marmita, só que não está consolidado e é difícil consolidá-lo, porque a dificuldade é você fazer em grande quantidade, manter qualidade assegurada. Nós fazemos hoje 1.300.000 refeições por dia. Então, imagina a oportunidade. Nós já temos um pedido de 250.000 só para um cliente de marmita, e que não é um dos clientes nossos tradicionais. Então, assim, isso que eu estou dizendo, assim, o que nós fizemos hoje com 1.300.000, se nós fizermos 10% disso em marmita, são 130.000 por dia. Então, nós não conseguíamos, antes da pandemia, fazer uma proposta para um escritório, por exemplo, para empresas que não tinham cozinha. E hoje nós conseguimos ter uma proposta adequada, em vários níveis de qualidade e preço, para empresas que não têm cozinha. Então, assim, é a oportunidade que surgiu e o exercício de fazê-lo. Então, assim, de fato, se ficar fazendo as coisas como eram antes, o aumento de preço é impossível. Mas veja bem,
nós tínhamos 4, 5, 6 linhas de produtos diferentes. Nós tínhamos o light, nós tínhamos o grelhado, nós tínhamos... Porque era impossível você fazer uma opção só. Senão o cliente está condenado a comer só um tipo de comida. Então nós tínhamos várias linhas. O que mudou com a pandemia? Não podemos fazer muitas linhas. Ao contrário, tem que fazer uma linha única. Então nós valorizamos um produto fresco, feito na hora, e ao invés de 3, 4, 5 opções, com as marmitas nós podemos chegar a 10 opções, a 20 opções. E com sabores diferentes. Porque quando a gente faz numa cozinha só, e o cozinheiro, como todo cozinheiro artista, ele põe cebola. Tudo tem com cebola. Não que não tenha características de sabor, mas a cebolinha você percebe. E numa comida diária, onde você come todo dia, daqui a pouco você percebe que tá tanta variedade, mas tem o mesmo sabor. Quando a gente faz as marmitas, que são feitas em outros locais, você acaba tendo não só opção, mas também tem sabores diferentes. E a comida feita no dia, como é um tipo só, ela fica muito mais fresca, ela fica muito melhor. Então, quer dizer, sem dúvida que não adianta aumentar preço, você tem que buscar sempre agilidade. Então, como eu disse, é repensar o negócio como se não tivesse ele. Então, assim, o que faz sentido hoje? Não faz sentido você chegar depois da pandemia e pedir aumento. Não é esse. Como é que você se vira e ainda consegue fazer um serviço melhor? Como é que, se nós sempre trabalhamos tanto com um sorriso, o que nós vamos fazer para mostrar para o cliente que nós estamos interessados nele? Então, assim, são outras estratégias que são montadas que nos fazem evoluir muito mais. E dizendo o seguinte, tem muita coisa que efetivamente não vai voltar. E então, assim, o selfie não volta num período... E quando as pessoas se derem conta, tem estudos agora fazendo, inclusive no Japão, do que significava o selfie. Você vê o quanta contaminação você tinha com o selfie. Agora é visto isso. Então agora você consegue também fazer isso de uma forma muito mais adequada, porque você é o responsável. Uma das coisas que eu tenho falado, que essa pandemia também tem nos ensinado a dizer não. Que especialistas não somos nós. Nós tivemos clientes que disseram, não, nós queremos continuar assim. Digo, não vai continuar assim. Porque é uma responsabilidade nossa cuidar da saúde das pessoas. Então, assim, não foi fácil. Muitas vezes tivemos que dizer não. Então, assim, o que eu diria é que nós já temos trabalhado muito fortemente a questão de custos. Só para você ter uma ideia, nós temos 3 cenários futuros feitos. Um, real menos, outro ruim e outro muito ruim. Então, assim, nós temos cenários já preparados para término em julho, agosto e até no final do ano. Então, assim, não tem jeito, tem que se preparar. Isso não é uma questão inerente e que nós não fazemos a diferença. Quem vai fazer isso é externamente. Agora, nosso trabalho interno de estar preparado para que o externo pode prejudicar, que é a dificuldade. E posso dizer, tem muitas ideias, como, por exemplo, esta, que vão melhorar o serviço e reduzir custo. Reduzir custo, que eu digo, na ponta, né? Vai fazer um custo geral, mas com a quantidade você consegue fazer com que isso seja possível. E isso são os aprendizados dessa pandemia e que a gente certamente já está usando e vamos estar muito mais fortalecidos depois da pandemia para continuar usados, porque é mais saudável, inclusive. O fato de você ter o selfie, o que eu estava falando, eles conseguiram fazer um gel e depois mostrar como isso se espalha. Você pega o talher, todo mundo pega o talher, pega a bandeja, pega o prato, depois vai lá se serve. Quer dizer, eram coisas que estavam acontecendo e a gente não tinha o cuidado que deve ter. Então são exemplos do que isso vai acontecer. E respondendo, claro, a pergunta, sim, alguns custos são aumentados, mas outros são muito reduzidos. Então essa é a questão empreendedora que você tem que usar, olhando o futuro e olhando a sobrevivência. Obrigado, Mendes. Tcheco, a próxima pergunta para você. Na verdade, várias pessoas pela ferramenta se manifestando curiosas a respeito de como é que seria esse check-out feito pelo celular. A pessoa, então, faz o check-out pelo celular e iria direto com a sua mala embora, não tem nenhum tipo de verificação. Essa curiosidade apareceu em 5 ou 6 menções aqui na plataforma. Como eu disse, nós vamos implantar isso, nós estamos na fase final de implantar do desenvolvimento desse projeto, né? Hoje nós fazemos todo o check-in pelo celular, então nós estamos finalizando, isso também antecipou por conta do Covid, a gente quer fazer tudo, antes era paperless, né? A gente queria paperless, agora peopless, né? A gente não precisa mais de pessoas.
Então, nós vamos estar lançando em breve, aí eu posso passar isso, vocês podem me contactar, quem perguntou pode contactar, porque o nosso pessoal de tecnologia está trabalhando nisso agora para finalizar, né? Eu posso aproveitar, Luiz, uma coisa que o Mendes estava falando. Você sabe que o Japão sempre teve marmita. Marmita fez parte da vida do japonês desde sempre. Só que a gente já tem um nome mais chique, que chama o bento. Bento box. Isso desde sempre. E bento box é a coisa mais bacana para o Japão, porque ele é bonito, é saudável, né? Então, você estava contando, é uma coisa que, por exemplo, no supermercado também vende muito bento box, porque não tem muito manuseio, né? E é bonito, e é prazeroso. Então, dá uma estudada nos bento do Japão, porque eles são especialistas em criar o bento, né? Bento box maravilhosos, viu? Então, e eles são muito ligados à questão sanitária. Você viu, você falou, estava falando do teste, né? Quando é self-service, que as pessoas fizeram lá no Japão, e eu vi esse teste, né? E quando é bento tem muito menos. Então, eu acho que bento box é uma coisa super bacana. Outra dica que eu posso dar aqui: o Japão é um país envelhecido. E aí, o que desenvolveu no Japão? Comida delivery muito bacana, porque os idosos não gostam de ficar saindo muito. Vão para comprar uma alface, né? Mas não gostam de peso nem nada. E outra coisa que é muito importante para pessoas mais de terceira idade, não é você ter comida meia pronta, precisa ter quase pronto. Não é aquela que você... E prático. Então, no Japão tem muitos produtos, dá uma pesquisada sobre comida meio desidratada, que é sopa, que é arroz, risoto, massa, tudo meio desidratado. Você só joga água quente e fica pronto. E é super saudável e aprovado. Então, no supermercado também, para os idosos é bom porque não tem peso. Eles adoram. Então, o mundo tem mudado muito, sabe? O mercado mudou e a forma de agradar o cliente, né? Então, tem alguns países. Então, acho que é uma dica interessante, assim, pega países onde já tem população mais idosa, como é que eles têm? Esse é um mercado enorme, né? Terceira idade é um grande mercado. Então, e o mercado que você está fazendo agora da marmita é o bento box. Então, esse que eu vou aproveitar. E sobre o que o Aloysio perguntou, nós estamos na fase final e eu estou apressando isso, né? Porque eu acho que vai ser uma coisa super prático, porque ninguém gosta de parar. Quem gosta de fazer fila no balcão da recepção? Ninguém. Eu detesto. Quando eu vejo fila no hotel, eu fico muito brava, né? E outra coisa que eu gostaria que o Daniel estava contando, e eu lembrei, a gente tem uma gestão de risco. A Bluetooth tem uma característica, nós temos gestão de risco muito forte, porque a gente já passou por várias situações, né, de crise no Brasil. E aí, quando nós fizemos, como eu disse, né, sobre a questão da saúde, criar todo o protocolo de saúde muito forte, e fizemos uma gestão de risco muito bacana, que nós, como não é uma rede com, né, centenas de hotéis, nós somos uma rede menor, nós já fizemos análise do percentual ideal, de manutenção ideal, do cash flow ideal para cada um dos hotéis. Então, a gente ficou super, assim, não fica tranquilo, porque a gente quer que esse é o mínimo, né? Então, nós treinamos a equipe, fizemos, assim como você trata assim, a comida, né, do jeito que deve ser, a gente tratou o hotel do jeito que deve ser, para a gente poder realmente passar essa fase. Isso tudo ajudou muito, porque a empresa, a gente viu e falou, nossa, a gente sempre achou que era produtivo, e a gente vê que tem maior produtividade, quanto mais você aprofunda, e você sempre vê que dá para fazer melhor. E uma coisa importante disso tudo, a equipe ficou tão orgulhosa, a equipe que coordena, que está tão envolvida, eles veem que eles fazem melhor com menos. E dá um orgulho neles, porque a gente deixa a equipe fazer, não somos nós que fazemos, então a equipe faz. Então você vê o crescimento da equipe, a equipe orgulhosa vê que eles estão fazendo um trabalho melhor. Então esse eu acho que eu esqueci de falar, quando eu falei no meu pedaço ali sobre como é que está a hotelaria. Então, com tudo isso, a gente tem uma revolução na hotelaria, com equipes melhores. Obrigado, Tia. Vou pedir para o pessoal da técnica deixar a gente na câmera um do lado do outro. Em relação às marmitas, eu queria chamar o testemunho de alguém que te conhece há muito tempo. Vem cá. Diego,
A primeira vez que nós almoçamos juntas. Você se lembra? A Tcheco tirou da bolsa um kit de marmitas com um design oriental e não parecia uma marmita, parecia uma caixinha de joias. E aí eu fiquei olhando, assim, curiosa, né? E você falou para mim, eu onde vou, eu tenho o hábito de levar. E aí eu pedi o meu prato e você abriu a sua marmita, que era mais uma caixinha de joias do que uma marmita. Então, de fato, o Japão tem um cuidado, e o que a gente chama de marmita, que aqui no Brasil não tem muito essa cultura, então não tem esse charme, né? Lá é algo extremamente bem cuidado, delicado e até charmoso, né? Que a gente pode agora aderir. Pois é, quem sabe o Daniel vai fazer. Aí, Cris, deixa eu te falar. Verdade é assim, Daniel, eu tive no Japão... Vamos lá para Sapporo de novo, eu e a Tcheco. Deixa eu te falar uma coisa rapidinho. Ó. Tive no Japão, via logística japonesa, realmente tem tudo lá é trabalhado minuciosamente, inclusive a venda de frutas parece uma joia. Quer dizer, então, eu posso dizer o seguinte, eles têm a melhor logística do mundo, porque não deveria ser, não tem outra forma de não ter. É muita gente junta, que não tem como não ser a melhor. E realmente esses hábitos, eu te convido a você ver as nossas novas marmitas, que tem toda uma caixa de papelão, toda trabalhada, não é mais aquela marmita que a gente... Eu acho legal falar de marmita, porque antigamente marmita era pejorativo, e hoje marmita não é mais pejorativo. Agora, tem modelos, formas, a própria Lucofit, nós trabalhamos com comidas totalmente... E aí está a provocação, Tcheco, que se você precisar disso, nós estamos à disposição aí para te atender bem e fazer um nível... Tipo Blue-Tree aí para você. Estive no café lá. Vou estar lá na certeza. Foi muito bom a visita. Bom, eu vou fazer agora uma pergunta para o Luiz Felipe Dávila, que está vindo aqui. São algumas pessoas que gostariam de saber a sua opinião sobre se a pandemia vai ter uma interferência nas eleições municipais, especialmente as de São Paulo. Bom, é difícil dizer. O que vai acontecer é que vai mudar a campanha política. Assim como os consumidores estão mudando o hábito, a história do corpo a corpo, que é uma coisa tão comum em eleição municipal, não vai ocorrer dessa vez. Vai diminuir muito esse contato pessoal. Vai ser a campanha mais por rede social, por uso de rádio, por questão do televisão, mas certamente não vai ser a campanha do corpo a corpo que é tão popular nas prefeituras, ainda mais as cidades de pequeno e médio porte, onde isso é tão importante. Então, certamente haverá uma mudança na forma de se fazer campanha esse ano. Quanto a São Paulo, evidentemente, vai ser um referendo sobre a capacidade ou não do prefeito Bruno Covas gerenciar essa crise. Isso certamente vai ter um impacto muito grande na eleição dele. Mas em São Paulo, a gente não pode esquecer que haverá uma pulverização muito grande de candidatos. Então, você terá vários candidatos competitivos, né? Isso porque, Luísa, é a nova regra eleitoral, ou seja, acabaram-se as coligações proporcionais. Portanto, criou-se um incentivo para partidos lançarem candidatos à prefeitura, porque é o voto majoritário que vai puxar voto para os candidatos à eleição à Câmara Municipal. Então, nós vamos ter uma profusão de candidatos em São Paulo. Isso significa que todo mundo pode ter lá 10%, 12%, 13% dos votos e ir para o segundo turno. Pode ser uma coisa completamente no escuro nesse sentido, né? E pensar que você terá candidatos competitivos, por exemplo, o próprio prefeito Bruno Covas, você vai ter alguém do PT agora que já foi escolhido, que é o Gilmar Tato, vai ter o candidato do Novo, uma legenda que vem crescendo muito em São Paulo, que é o Felipe Sabará, o André Matarazzo, que é uma pessoa que, enfim, tem uma ligação muito forte com a cidade. Então, assim, o próprio Márcio França, que disputou a eleição para o governo de São Paulo e ganhou, inclusive, na capital paulistana. Então, assim, nós temos
uma profusão de candidaturas competitivas que vai ser um cenário muito incerto. Portanto, prefeitos nas suas cidades vão ter que deixar de fazer mais corpo a corpo e usar mais redes sociais, televisão e rádio para fazer campanha, o que é uma coisa para pequenas cidades complicado, porque nas pequenas cidades sequer tem televisão, então vai ser só praticamente rádio e mídia social. E em São Paulo, essa pulverização por causa do fim da coligação proporcional, para ajudar a puxar voto para os candidatos à eleição da Câmara Municipal. Obrigado, Felipe. Agora uma pergunta para o Vitor Leal. Na verdade, uma pergunta que o Luiz Chicane pede para... A pergunta dele era em duas etapas, uma para o Mendes, a outra para o Vitor. Ele diz o seguinte: apesar de entender que o supermercado oferece itens essenciais, há um risco de contaminação com inúmeras pessoas manuseando produtos em prateleira. Então ele pergunta se ir ao supermercado não seria muito mais arriscado do que ir a um restaurante interagindo com um garçom. Ele afirma nada contra manter supermercados abertos, ele apenas reforça a tese de que acha um exagero o fechar todos os estabelecimentos, porque estamos vivendo uma situação difícil, de muita tristeza, milhares de mortes, mas também milhões de falidos e desempregados. Então vai a pergunta para você: você não acha um risco também o supermercado estar aberto? Olha, eu citei aqui que, assim, se o supermercado... Hoje em dia a gente fica com medo de tudo, né? Mas se você nota, os supermercados hoje, eles não têm mais aquela densidade de gente, vamos dizer, por metro quadrado que tinham antes, né? Ainda mais agora. Eu citei aqui que o tráfego, né, o número de visitas às lojas caiu 30%. Então, hoje, as lojas, vamos dizer, de certa forma, são muito mais vazias. Então, seguramente, você consegue manter distância de um cliente para o outro significativa, né? Essa mínima de 1,5 metro e tal. Manusear os produtos, assim, eu imagino que, de alguma forma, sim, né? De alguma forma tem risco aí, né? Não tem jeito de dizer que não tem risco. Mas eu remeteria para o número de funcionários de loja que a gente teve problema. Foi muito baixo, né? Eles sim estão lá o dia inteiro, todos os dias, né? Então, em mais de 1.500 pessoas, a gente tem menos de 5 casos nesses 60 dias, né? Claro, desde o começo tomamos, né, as precauções, tiramos o pessoal do grupo de risco, de idade mais avançada, então foram todos afastados, né? Mas você vê que pouco aconteceu. Ou seja, eu concluiria, e de novo, não posso dizer como sanitarista aqui isso, né? Mas eu estou dizendo só da minha experiência nesses 60 dias, que o nível de contaminação foi muito baixo. Muito baixo. Eu não sei em outras redes, em outros... se tem algum tipo de estatística, mas, de novo, eu acho que, do ponto de vista, agora, quase leigo, né, a primeira impressão é que sim, mas a realidade até agora foi muito, muito, muito baixa. E, de novo, onde você mais pega, vamos dizer, onde mais tem contato, não é tanto no produto, né, muito mais no carrinho. Que lá, sim, todo mundo, né, põe as duas, normalmente você põe as duas mãos. E esse carrinho, toda hora, ele é limpo a cada vez que ele é utilizado. Então, de novo, acho que a gente toma as precauções possíveis e, por enquanto, tivemos muito poucos casos na prática. Mendes, é sua. Eu diria que, eu falei um pouco isso no começo, né? Eu acho que nós cuidávamos já muito das cadeias alimentares, da restabilidade, só que a gente não falava isso. E hoje o cliente vai cada vez mais exigir o que você está fazendo de diferente para cuidar dele. Não é somente o sorriso, não, o fato que como você cuida do cliente passa a ser valor essencial para ele ter credibilidade com o teu produto. E costumo dizer que quem trabalha com comida, o que vende é confiança. Porque, eventualmente, pode não gostar de um prato, mas se confiar em quem está fazendo, se tiver uma relação boa, é como na casa da gente. Ou seja, e isso é importante. E o que nós temos feito muito claro é falar coisas que a gente fazia e não falava.
Então, respondendo a pergunta, não só o que fazia, né, mas já dizer o que fazia, que a gente não falava, já é uma grande credibilidade. Agora, mais do que isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando já tecnologia para que nas portas dos nossos restaurantes tenha medição de temperatura para ver se alguém está com febre. E se as pessoas estão higienizando, o álcool gel tem que ficar... Como fazer? Eu vou no supermercado, quando eu fui no supermercado, eu pego o álcool gel, molho minhas mãos e ponho no carrinho. Então, assim, será que não vai ter que ter um carrinho onde já tenha, como tem... Enfim, coisas novas vão acontecer e só vai sobreviver quem conseguir mostrar isso para o cliente. O cliente vai querer saber que higienização tem em todos os lugares, porque, de fato, isso aqui não é brincadeira. Então, assim, nós vamos ter que... A postura nossa é mostrar criativamente ou não, mas colocar claramente que cuidados nós temos com a saúde dos nossos clientes. Não só com nossos colaboradores, com o sistema todo. Então, falar o que era comum, mas mais do que falar o comum, como é que nós nos mudamos para um novo jeito? Então, é o que eu falei, o selfie era uma boa maravilha, agora o selfie não vai voltar a trabalhar dessa forma. Não vai voltar. Então, assim, como é que nós vamos fazer? Então, na verdade, assim, será que não vamos ter que ter películas, não vamos ter que ter... Os supermercados foram muito rápidos, eles colocaram rapidamente aquele aparador ali, aquele acrílico, né? Isso foi rápido. Né? Então, assim, como isso for rápido, vai ter que ter outras coisas que são rápidas também, que nós vamos ter que fazer para mostrar essa credibilidade. Senão o cliente não vai ter credibilidade na gente, não adianta. Nós vamos ter que falar, fazer, mostrar e tratar o produto de forma diferente. E já estamos fazendo isso. Então, assim, tem recursos via digital, tem recursos tecnológicos. Eu estive vendo na China, estão fazendo túneis onde o pessoal é higienizado com roupa, com tudo. Então, assim, essas questões novas vão acontecer e vai abrir aí oportunidade para várias marcas e fábricas diferentes que cuidem disso. Quem tinha fábrica de protetor, de máscara? E olha quanta máscara nós vamos precisar. Então, assim, as oportunidades estão aí. E realmente, quem vai sobreviver e quem vai ganhar mais mercado é aquele que conseguir dar credibilidade para o seu cliente, além de todas as coisas que nós fazemos. Obrigado, Mendes. Meus amigos, eu vou ter que deixar vocês aí, porque vou entrar numa outra reunião aqui. Me desculpa. Era exatamente isso que eu ia falar. Então, Luiz Felipe, muito obrigado aí pela tua participação. Eu ia até falar isso 2 minutos antes, mas como o Mendes começou a intervenção dele, eu não consegui interromper. Então, obrigado, Luiz Felipe, e a gente vai encerrar daqui a pouquinho aqui. Obrigado. Bom, última pergunta, então, Tcheco, para você, e ela vem do Rafael Mendes, que vem a ser filho do Daniel Mendes. Olha só que incrível. O Rafael pergunta o seguinte... Cuidado. Não é para você, mas a pergunta é para Tcheco. Vamos lá. Ele gostaria de saber como é que é a dificuldade de originar inovação dentro de casa, ou se você está buscando em startups soluções como a Sapori fez. Ele tinha, né, Mendes, que puxar um pouco a sardinha para o lado da família, né? Por isso que eu já pedi desculpa antecipada. Mas é uma ótima pergunta, viu? Parabéns, Rafael. Muito obrigada pela pergunta. Na nossa empresa, a gente hoje nós temos a hotelaria, né? Temos também a de franquia, nós trabalhamos com a franquia, trabalhamos também com o sistema de reservas. Isso é para quem precisa, porque hoje em dia reservar hotel tem mais de 200 sistemas de reserva. Então, nós fazemos para pequenos hotéis menores, porque é muito importante eles conhecerem todos, né? Fazer o revenue management, serve, custa dinheiro e a gente trabalha com isso. E temos também alimentos, mas é espaço de eventos com alimentos e restaurante nos hotéis. A gente nós não gostamos muito de fazer muitas coisas fora do nosso negócio, porque eu gosto de ter foco naquilo que eu faço, eu gosto muito de aprofundar nas coisas, né? Então, tanto que a gente tem uma rentabilidade excelente nos nossos hotéis, porque a gente realmente foca, eu gosto de focar naquilo que eu faço. E respondendo a Rafael, a gente não pega startup por enquanto, né? Mas eu acho que a gente nunca vai dizer, olha, eu não faço. Até hoje nós não precisamos, porque nós sempre criamos internamente,
né, esse sistema nosso de franquia, um sistema novo que a gente está criando, com tecnologia, a gente está fazendo também esse sistema de reservas, e também, algumas redes também têm, mas nós estamos fazendo de um outro tipo. Eu gosto de fazer as mesmas coisas de uma forma diferente. E essa diferente vem da experiência dos problemas que a gente teve ou dos benefícios que a gente teve. Então, mas eu não sei qual é o objetivo da pergunta do Rafael, mas se ele tem alguma startup que ajuda, estamos sempre olhando, porque eu acho que 2, 3 cabeças diferentes sempre dá um resultado melhor do que uma cabeça que sempre pensou, imagino, né, um pouco diferente, mas sempre na mesma linha. Então, se tiver alguma ideia boa sobre hotelaria, olha, nós adoramos duas coisas, né? Como disse o Oscar Motomura, sempre fala muito, né? Tecnologia com humanidade. Então, são essas duas coisas, podem falar comigo que o nosso foco é sempre esse, tecnologia com humanidade. E estão sempre abertos, eu acho que eu adoro novidade. Então, a gente não para de criar. Não a criar produto, mas também criar formas de trabalhar, formas de administrar. Durante esse Covid, a gente mudou muito a nossa forma de administrar os hotéis, que foi uma coisa incrível, como eu já contei, né? Nós estamos fazendo esse protocolo, nós aprendemos com o mundo inteiro o que está fazendo, e nós criamos o nosso próprio protocolo, porque nós, por exemplo, pegamos o protocolo que a gente usava com a família real, a família imperial japonesa, que é muito exigente. Então, nós vamos aplicar esse formato de prevenção, de cuidados com todos os nossos hóspedes. Não é só todos os nossos hóspedes agora são iguais à família imperial japonesa, a gente trata do mesmo jeito. Então, é verdade. Então, porque você sabe que a família imperial japonesa não chega perto, você fica afastada, você não dá as mãos, você só cumprimenta, igualzinho como os protocolos do Covid. Então, é verdade. Olha como a experiência de outras nacionalidades ajuda. Então, por isso que eu falo, outras cabeças, outras culturas sempre ajudam, né? Os nossos negócios. Rafael, venha falar comigo se você tem alguma ideia boa. Quero muito te conhecer. Olha aí, tá vendo? Rafa, fica aí então a dica da Tieco. Você, com alguma ideia disruptiva, pode falar com ela que ela vai te escutar. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso debate virtual, e depois de mais de 1h30 de discussões aqui, gostaria de registrar que ninguém quis falar sobre a medida polêmica de antecipação dos feriados, mas, de qualquer maneira, fica aqui o meu agradecimento ao Tieco Aoki, presidente da rede Blue Tree, Daniel Mendes, fundador da Sapori, Luiz Felipe Dávila, cientista político, Victor Leal, sócio-gestor da rede de supermercados Saint-Marché, e também aos nossos patrocinadores, a Leve, do CEO Jacob Rosenblum, o Grupo Comolati, do seu presidente Sérgio Comolati, e avisando a todos que segunda-feira, com feriado ou sem feriado, nós estaremos aqui novamente para fazer mais um debate virtual e também outros ao longo da semana que vem. Muito obrigado e até a próxima.